Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento mecânico dos materiais. Então eu tinha prometido na aula de motivação, na aula zero desse curso, eu tinha prometido que a gente ia logo começar a falar sobre ensaio de tração. Isso foi para motivá-los, né, para fazer essa transição. Vou clicar rapidamente no próximo vídeo, quero que a próxima semana chegue logo para a gente já começar a ver como é que funcionam os ensaios mecânicos. A gente já vai fazer isso muito em breve, mas só que antes da gente fazer isso, para a gente conseguir entender alguma coisa do que está acontecendo dentro de um ensaio de tração, por exemplo, a gente precisa discutir duas coisas importantes. A gente precisa discutir o conceito de comportamento mecânico dos materiais. Talvez vocês já tenham tido bases disso em outras disciplinas, mas como esse curso não necessariamente é apenas para as pessoas que seguem o nosso currículo lá do Instituto Federal de Hortolândia, eu vou fazer uma brevíssima introdução a respeito disso no vídeo de agora. E em seguida, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma brevíssima introdução a dois conceitos super importantes que pautam todo o estudo de ensaios mecânicos e a determinação do comportamento e a caracterização técnica desses comportamentos mecânicos dos materiais, que são os conceitos de tensão e deformação. Em seguida, sim, agora sim, na aula 3, que vai ser publicada ainda hoje, aí sim vocês começarão a ter acesso às informações sobre o ensaio de tração efetivamente. Tá? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre o comportamento dos materiais. A gente vai focar aqui no comportamento dos materiais metálicos. Eu vou falar breves pinceladas sobre como outros materiais se comportam, tá? Mas a gente está focando aqui dentro da área dessa grande área da indústria metal-mecânica, né? É muito importante a gente conhecer mais em detalhes o comportamento dos materiais metálicos e os outros materiais, né? Claro que existem outras classes de materiais diferentes, mas a gente vai lidar menos com elas no nosso dia a dia, na nossa atuação profissional. Então, por isso a gente vai focar bastante nos materiais metálicos aqui na aula de hoje. Volto a frisar, né, é uma aula introdutória, eu não vou fazer um tratado sobre o comportamento mecânico dos materiais, tá? Até porque isso é uma área de estudo por si própria, né? Tem gente que passa a vida inteira estudando apenas essas coisas. Mas o importante que a gente tenha em mente após a aula de hoje, ao final da aula de hoje, são essas noções básicas do que são alguns conceitos importantes, como a gente já vai ver agora. Tá? Então, antes da gente falar especificamente sobre os tipos de ensaios, a gente vai ter que revisar esses conceitos. E a gente vai focar nesses materiais metálicos, como eu havia falado. E a gente vai focar o quê? A partir da estrutura cristalina desses materiais. Tá? Então, falando de materiais metálicos, a gente está falando de materiais que têm uma estrutura cristalina bem definida, né? Uma rede cristalina, uma disposição de átomos bem definida, como talvez vocês já tenham visto em outras disciplinas. De novo, esse aqui não é um curso dedicado à tecnologia dos materiais e à especificação das estruturas atômicas e estruturas cristalinas dos materiais. Tá? Apenas é interessante que vocês saibam que enquanto material metálico, né, como a gente está focando aqui nesses materiais metálicos, enquanto materiais metálicos, eles são arranjados, né, a estrutura dos átomos dentro de um material como esse é arranjado numa forma de rede, então, onde esses átomos têm posições bem definidas. Tá? Então, por que a gente vai falar dessa estrutura cristalina? Porque a partir dessa estrutura cristalina, né, do que acontece lá dentro, da relação entre os átomos dentro dessa rede cristalina, a gente vai conseguir identificar e entender lá dentro, no nível atômico, o que são os fenômenos de elasticidade, de plasticidade e de fratura. Esses fenômenos são muito importantes para a gente entender o que acontece ao longo de diversos tipos diferentes de ensaios mecânicos e para a gente entender o que a gente quer caracterizar quando a gente está falando sobre os ensaios mecânicos. O que a gente está buscando caracterizar quando a gente está fazendo as medições no ensaio de tração, no ensaio de dureza. Essas coisas estão relacionadas a esses conceitos de elasticidade, plasticidade e fratura. Tá? Existem outros conceitos, né, que estão lidados, por exemplo, no ensaio de dureza, por exemplo. A gente teria que falar um pouquinho mais sobre dureza, mas eu vou deixar para falar sobre sobre o comportamento mecânico de dureza, especificamente, mais para frente, quando a gente for falar sobre o ensaio de dureza. Pensem nesse vídeo de agora como uma introdução aos ensaios mecânicos no geral, mas mais especificamente voltado aos temas que a gente precisa conhecer para dominar o que são os resultados que vão sair lá do ensaio de tração, quando a gente efetivamente estiver falando sobre ele e vendo os resultados que saem dele. Tá? Pois bem, então, materiais metálicos. Como eu falei para vocês, né, os materiais metálicos eles são caracterizados por uma rede cristalina. Tá? Então, antes de eu mostrar essas bolinhas, essas redes cristalinas, dependendo do tipo de material que você tem, do tipo de átomos que estão relacionados, né, dentro dessa rede cristalina dos metais, e do processamento desses materiais, eles podem se arranjar de formas diferentes.
Tá? Então, de novo, não é aqui o lugar para a gente explorar isso, mas existem estruturas cristalinas do tipo cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta. Cada uma delas caracteriza basicamente a posição relativa entre planos de átomos diferentes. Então, quantos vizinhos tem cada um dos átomos, ele tá mais próximo de quantos átomos diferentes, e qual que é o fator de empacotamento dessa rede cristalina. Ou seja, quanto dessa rede cristalina, quanto do volume dessa rede cristalina é ocupado por volume do átomo em si, e quanto que é volumes vazios, quanto que é composto por volumes vazios ou espaços, né, entre átomos. Tá? Então isso são temas para vocês estudarem em outras disciplinas, não aqui, tá? Peço mais uma vez paciência, mas é importante vocês saberem que isso existe, tá? Que existe uma rede cristalina, uma rede de átomos com posições bem definidas. Seja qual for a posição bem definida desse átomo, seja de cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacto ou outras formas diferentes de arranjo de átomos, tá? Existem posições fixas desses átomos dentro dessa rede cristalina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as forças atômicas que existem de interação, e tem forças eletromagnéticas, forças de diferentes origens, né? Forças atômicas mantêm esses átomos mais ou menos em posições estáveis. Então, eu não tenho dentro de uma rede cristalina, pega um pedaço de, sei lá, de cobre, por exemplo. Eu não tenho átomos de cobre passeando dentro daquele material sólido de cobre em posições aleatórias. Esses átomos eles estão em posições mais ou menos fixas. Então, à medida que que um átomo desses desejaria sair de uma posição, existem forças atômicas que o trazem de volta para aquela mesma posição, e ele fica basicamente preso, entre aspas, né, nessa posição por conta da relação entre esses diversos átomos dentro dessa rede cristalina. Então, seja qual for o formato que a gente falou anteriormente, né, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacto ou outros formatos diferentes, né, a gente pode imaginar, então, que essas bolinhas verdes seriam posições, a gente pode imaginar isso como se fossem as posições fixas de átomos dentro de uma rede cristalina, tá bom? Uma rede cristalina metálica. Então, enquanto eles não estão carregados, eles estão aí fixos naquelas posições, tá? Mantidos por essas relações entre eles, né? Por essas forças que existem entre esses átomos diferentes. Então agora imagina que eu carregue que essa estrutura cristalina esteja sujeita a algum tipo de força, alguma coisa externa está carregando, né? Então aquele meu pedaço de cobre que eu tinha falado anteriormente, ele começou a ser puxado por alguém. O que está acontecendo na medida que eu estou aumentando essa força? Essa força era zero, ela está começando a aumentar. Então enquanto essas forças estão num nível relativamente contido, e elas geram esforços internos, enquanto esses carregamentos externos geram carregamentos internos menores, né, muito menores do que essas forças atômicas que mantêm esses átomos na mesma posição que eles estão, o que vai acontecer é basicamente isso aqui. Né? A gente tem um deslocamento desses átomos, eles se deslocam na direção de aplicação principal de força, e na hora que essa força cessa, eles tendem a retornar para a mesma posição onde eles estavam. Então eles eram perturbados, entre aspas, né? Eles estavam todos coladinhos, como está sendo mostrado aqui. Por conta da aplicação da força, eles se afastaram um pouquinho, mas na hora que a força cessou, eles voltaram para a mesma posição que eles tinham anteriormente. Então, claramente, esse é o caso associado à fase elástica. Quando isso está acontecendo, é o que a gente chama de uma fase elástica de deformação do material que está sendo envolvido. Enquanto a força estava sendo aplicada, a gente viu claramente que havia uma deformação. O comprimento total desse carinha aqui, ele aumentou. Ele aumentou um pouquinho enquanto a força estava aplicada e logo em seguida ele voltou para a mesma coisa. Então, quando a gente cessa de aplicar aquela força, a gente percebe que não houve nenhuma deformação permanente. Eu voltei ao mesmo tamanho que eu tinha originalmente. Tá bom? Então, isso é o que caracteriza a fase elástica desses camaradas. Tá? Agora, para a gente entender o que acontece quando a gente está aumentando essa força e continuando a carregar cada vez mais essas redes cristalinas, eu vou pedir para a gente considerar agora mais átomos diferentes, tá? Então, da mesma forma como eu tinha falado antes, né, enquanto as forças estão no nível inferior àquelas das forças atômicas que mantêm esses átomos em posições relativamente fixas, né, a gente tem uma situação como a gente tinha visto anteriormente. Né? Na fase elástica, a gente tem ali alguns planos de átomos, eles se deslocam um pouquinho e na hora que aquela força pequena cessa, eles voltam para a mesma posição que eles tinham anteriormente. Só que o que acontece agora se eu tenho uma força muito maior? Né? Também que eu tenho uma setinha ali muito mais parruda. Pois bem, lá pelas tantas, quando essa força ganha uma dimensão tal, passa a ser impossível, né, para as forças, para as interações atômicas, manter exatamente os átomos com os mesmos vizinhos que eles tinham antes. Então, retornar esses átomos para a mesma posição onde eles tinham antes.
Imagine, então, que essas linhas que estavam se afastando, elas começam a se afastar tanto, 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 que essas forças, né, essas forças entre átomos, elas vão ficando cada vez mais fracas. Né? Essas forças entre átomos, elas são função da distância entre eles. Né? Então, na hora que eu estou afastando demais, essas forças estão ficando cada vez mais fracas e passa a ser possível a gente introduzir algum tipo de instabilidade nesse camarada. O novo estado mais estável, né? Sempre uma rede cristalina ou qualquer outra coisa desse tipo aqui na natureza, ele vai buscar estados estáveis, estados onde ele consiga ficar sem precisar inserção de energia ou inserção de força. Tá? Então, o próximo estado estável é mais fácil ele se deformar permanentemente do que ele voltar para aquele estado anterior. O que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: por conta da aplicação dessas forças, né, o que aconteceu foi o seguinte: aquelas linhas se afastaram tanto que ficou mais prático para esse material ele se deslocar um para o lado. Houve uma formação de novos vizinhos. Né, se vocês retornarem aqui para o que estava acontecendo antes, né, observe como alguns átomos ganharam novos vizinhos. Esse átomozinho aqui, ele não era vizinho desse, ele era vizinho do camarada do lado. Ele acabou se deslocando um pouquinho para o lado. O que aconteceu foi o seguinte, né? Basicamente o que a gente teve foi a formação, mais uma vez vendo a animação, a gente viu a formação de um plano de deslizamento. Então todos os átomos, né, ao longo de um plano, um planinho que está aqui desenhado dessa forma, tá? Ao longo desse plano, todos os átomos saltaram um átomo para o lado, se deslocaram uma distância atômica mais para frente. E a partir do momento que essa força parou de existir, podem ver que estamos sem as setinhas desenhadas aí, essa é a nova posição estável do meu retículo cristalino. Só que observe o seguinte: lá no começo, o que eu tinha? Eu tinha uma altura de 4 átomos. Né? Ao final da aplicação da carga, a gente tem agora uma altura maior, a gente tem uma altura de 5 átomos de altura. Então houve uma deformação que é uma deformação permanente. Essa estrutura não está mais carregada e ela agora tem uma altura diferente, ela mudou o seu tamanho, certo? Então, além disso, o que apareceu agora, a gente tem átomos que antes tinham vizinhos e não tem vizinhos mais. Esse átomozinho ali, ele estava aqui embaixo, ele tinha seus vizinhos e agora ele não tem vizinho. O que apareceu aqui foi o que a gente chama de discordâncias. Então, a gente teve planos de deslizamento, aqui, marcados aqui com essa linha azul, e discordâncias, geração de planos de deslizamento e de discordâncias. As discordâncias, então, são a representação atômica, né, de alguma coisa que a gente pode chamar de uma deformação permanente. Certo? Então, basicamente o que eu estou falando para vocês é que esse caso aqui, o que acontece dessa forma no retículo cristalino do material, é o que está associado ao que a gente chama de fase plástica. Então, quando eu tenho um material, agora macroscópico, tá? Não estou mais pensando somente nessa dimensão atômica, tá? Tem um cilindro e eu carrego esse cilindro, estou tracionando esse cilindro. Se ao final, se na hora que eu soltei essa carga que eu apliquei, né, de tração nesse meu cilindro, eu meço esse cilindro e ele aumentou de comprimento, eu já sei que lá dentro dele, em algum lugar, aconteceu isso que eu estou demonstrando aqui para vocês. Que houve formação de discordâncias e um plano de deslizamento que fez com que a estrutura cristalina original, que estava numa certa posição, ela tenha se deslocado e tenha havido mudança de comportamento e deformações permanentes. Então as deformações plásticas não são recuperáveis, percebam? A gente já não está mais carregando essa estrutura e o material não vai mais voltar a ter o mesmo comprimento que ele tinha anteriormente. Por isso a gente está falando em deformações permanentes. Tá bom? Então o mecanismo pelo qual as deformações permanentes acontecem ali no nível cristalino dos materiais é pela formação de discordâncias e por planos de deslizamento. Tá? Então só um parênteses aqui, eu estou mostrando para vocês uma estrutura que estava toda perfeitinha, a gente gerou uma discordância, né, a partir da borda, essa discordância, e o plano de cisalhamento atravessou ela inteira. Tá? Nem sempre as redes cristalinas são tão perfeitas assim, às vezes a gente tem, por conta do processamento do material, a gente já tem discordâncias que estão presentes no meio dessas redes, né? Então entre átomos ali a gente podia ter um buraquinho, né? Então uma rede cristalina a gente tinha linhas que não eram 100% perpendiculares umas às outras, paralelas umas às outras, e essas discordâncias que estão lá no meio, elas também podem caminhar, à medida que essa estrutura está sendo carregada, elas podem caminhar e refletir-se em deformações plásticas. Tá? Outra coisa que é importante a gente destacar aqui que essa representação que eu fiz aqui de uma rede cristalina perfeitamente alinhada com a força, né, isso é uma construção mental, basicamente. Né? Dentro de um material real, né, como um cilindro, como esse que eu tinha mostrado aqui para vocês e tal, na verdade a gente tem diversos grãos de material e cada grão de material ele tem redes cristalinas orientadas em posições aleatórias. Né? Então um carregamento numa certa direção, a gente podia imaginar o carregamento dessa estrutura aqui com setas apontando em direções diferentes do que essa simplesmente principal aqui. Tá?
E também dependendo do tipo de rede cristalina que a gente tem, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta ou outras, né, a gente tem a possibilidade de formação de diferentes planos. Né? Não necessariamente o plano vai ser sempre esse bonitinho aqui, que nem eu fiz, um plano a 45 graus, nesse cara aqui. Então, existem diferentes planos. E, além disso, todos os problemas são 3 dimensões. Né? Então, a gente tem esses problemas que eu estou representando aqui simplesmente na superfície aqui da tela do seu celular ou da tela do seu computador. Os problemas, no caso real, eles são tridimensionais. Então, a gente tem a formação de possíveis planos em diferentes orientações. Planos de deslizamento. Tudo isso para explicar que o escoamento, né, isso que a gente está falando de entrada na fase plástica, é o que a gente costuma chamar de escoamento. Tá? Então, escoar é entrar na fase plástica e começar a ter deformações permanentes. Então, o que eu estou falando para vocês é que o escoamento ele pode acontecer de formas muito mais complexas do que essas que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é simplesmente para representar para vocês uma forma fácil de desenhar, uma forma que eu conseguia desenhar aqui no meu PowerPoint, para representar para vocês como é que acontecem essas deformações no plano cristalino. Tá? Pois bem, então a gente viu que a formação de discordância está associada a deformações permanentes. Tá? Então, o que acontece, né? Isso eu mostrei para vocês o que acontecia quando a gente chegou com um certo nível de carga suficiente para a gente formar uma discordância e essa discordância caminhar ao longo de um plano de deslizamento. O que acontece se eu continuar aplicando uma carga bastante elevada? Né? Na medida que eu vou aumentando a aplicação de carga, eu estou acumulando discordâncias, eu vou formando mais discordâncias. Né? Eu tinha formado um degrau, se eu continuasse com aquela força aplicada, eu formaria mais um degrauzinho, e essas discordâncias iam acumulando ali em algumas regiões do seu material. Tá? E na medida que essas discordâncias se acumulam numa região do material, fica cada vez mais difícil para você formar novas discordâncias a partir daquele ponto, e cada vez mais difícil para você fazer essas discordâncias caminharem ao longo de um plano de deslizamento. Isso eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou querendo dizer para vocês que, por conta do acúmulo de deformações plásticas, fica mais difícil eu gerar novas deformações plásticas. Ou seja, eu vou precisar de uma setinha cada vez maior, vou precisar de uma setinha cada vez mais gordinha ali em cima, né, mais força para fazer a mesma deformação plástica que eu tinha anteriormente. Então, precisar de mais força para continuar deformando alguma coisa plasticamente é um outro fenômeno, que eu não tinha nem listado lá no começo, mas é um fenômeno super importante que vocês conheçam, que é o que a gente chama de encruamento. Um material encruado é um material que já foi deformado plasticamente várias e várias vezes, e por conta do acúmulo dessas discordâncias associadas ao material, à deformação plástica, fica cada vez mais difícil, eu preciso fazer cada vez mais força para continuar deformando ele de forma plástica. Tá bom? Pois bem, então, fiz bastante força, comecei a formar discordâncias, continuei aplicando cada vez mais força, estou acumulando um monte de discordâncias. E aonde isso vai parar? Se eu continuar aumentando, onde que a gente vai parar? Então você imagina que eu já estava acumulando discordâncias numa região do material e eu estou continuando a fazer mais e mais força, apesar de, por conta do encruamento, é necessário que eu faça cada vez mais e mais força. E essas discordâncias então vão se acumulando sempre em regiões dentro do material. Em bordas de grão, né? Está acumulando um monte de coisa. Um grão de material, uma região onde essa rede cristalina está bem definida ali dentro, né? Estão todos os átomos relacionados uns com os outros. E eu estou acumulando, por exemplo, talvez numa dessas esquininhas desse grão, um monte de discordâncias, elas estão todas empacotadas ali naquele canto. Lá pelas tantas fica muito difícil, fica muito, muito, muito difícil eu continuar a fazer discordâncias caminharem em direção àquele ponto. Né? Eu não tenho mais átomos vizinhos com quem eu descolar e jogar aquela fileirinha uma distância atômica para o lado. Fica muito difícil acontecer isso. E se eu ainda estou carregando, o que vai acontecer lá pelas tantas é que fica muito mais lógico para o material ele se descolar totalmente de um vizinho. Então ele estava colado com alguém, né? Eu tenho um certo átomo e estou me descolando e eu estou gerando então um buraco ali, na verdade. Né? Então, quando eu estou empilhando discordâncias, faz com que eu não consiga mais manter a minha rede totalmente intacta. Eu não tenho mais aquela rede de milhões e milhões e milhões de átomos, mais ou menos intacta, só com algumas discordâncias. Lá pelas tantas eu tenho descolamento entre pedaços dessa rede. Tá? Então, quando isso acontece, é o que a gente fala que a gente está fazendo um processo que chama-se de nucleação de trinca. Eu estou formando uma falha nessa rede cristalina. Então, uma rede cristalina que estava unida, né, tinha duas fileiras de átomos que estavam reunidos, por conta do acúmulo de discordâncias, lá pelas tantas eu estou gerando um espaço que não tem nada entre eles. Né? Não é simplesmente uma discordância, não é um espacinho de um átomozinho faltando, é um espaço considerável que não tem, entre os quais não existe relação atômica entre esses materiais mais. Então, essa trinca é o começo do processo de fratura, na verdade. Tá? Então, perceba, o que eu quero deixar bastante claro para vocês é o seguinte:
partir de uma rede íntegra, na medida que a gente vai aumentando a força, a gente fica muito claramente na nossa cabeça, se a gente tem essa imagem mental do que está acontecendo, a passagem da fase elástica, enquanto todos os átomos conseguem voltar para a posição original, para a fase plástica, quando eles não conseguem mais voltar para a posição original, mas eles voltam para uma nova posição estável levemente deformada. E à medida que a gente continua a empacotar essas deformações plásticas, né, especialmente, isso é muito verdade num material bastante dúctil, tá? Quando a gente está empacotando essas discordâncias todas no mesmo lugar, lá pelas tantas o material não consegue mais continuar se deformando plasticamente da mesma forma, e a nucleada é formada uma trinca, um espaço, né, uma lacuna, uma boa falha gigante dentro dentro da sua rede cristalina, tá? Então, na hora que essa trinca é nucleada, tá? Se você continuar a carregar ou mantiver, simplesmente, muitas vezes só manter a força já é o suficiente. Uma vez que uma trinca é nucleada, muitas vezes ela não precisa energias adicionais para seguir adiante, né? A nucleação de trinca é algo que consome mais energia do que sua propagação em muitos dos materiais. Então, a partir do momento que você tem uma trinca para vários materiais, isso quer dizer que você entrou diretamente num estágio de fratura, porque essa trinca vai se propagar e se deslocar macroscopicamente e gerar uma separação do material em novas superfícies, né? Você vai formar superfícies onde não havia. O material que estava íntegro está formando novas superfícies, tá? É importante destacar para vocês que o comportamento que eu venho descrevendo aqui, né, do elástico para o plástico e o acúmulo de deformações plásticas levando à formação de trincas e, portanto, de fratura, né? Isso é característico dos materiais dúcteis, tá? Existem outros tipos de materiais que são materiais mais frágeis. A gente vai discutir isso bastante em detalhes quando a gente falar do ensaio de tração. Quem são os materiais dúcteis, quem são os materiais mais frágeis e como é que é o comportamento deles, tá? Mas para os materiais mais frágeis, o que acontece é que muitas vezes é impossível, por conta de características da sua rede cristalina ou das interações atômicas que existem ali dentro, é impossível haver a formação e a propagação dessas discordâncias ao longo da sua rede cristalina. Então, a partir do momento que se formou alguma coisa, não se forma exatamente uma discordância, a gente já nucleia uma trinca diretamente. Ou seja, para os materiais dúcteis, muitas vezes a gente passa diretamente da fase elástica para a fratura. Se eu excedi o quanto esse material aguentava na fase elástica, a ponto de algum material que estava conectado ali, de alguma força atômica que estava conectando dois átomos vizinhos, não ser mais suficiente para conectar esses dois átomos vizinhos, isso se transforma diretamente numa trinca que se propaga diretamente e leva diretamente à fratura, diretamente da fase elástica para a fratura. Então isso é um comportamento bastante diferente, né? A distinção entre o que acontece no material dúctil, que é capaz de gerar discordâncias e propagar essas discordâncias ao longo dos planos de deslizamento, para o material frágil, para o qual, assim que a gente saiu da fase elástica, essa ruptura dessa ligação de forças, a ligação por forças atômicas dentro de uma rede cristalina, gera diretamente uma trinca que leva à ruptura, tá? Então isso aqui estou mostrando para vocês, né? São dois casos diferentes, né? Esse caso aqui é a cara que fica um material que passou por uma ruptura dúctil. Então você vai ver que forma um conezinho, forma um copinho e um cone do outro lado, e a gente tem uma superfície só no meio que tem uma superfície mais perpendicular ao carregamento, né? Ele estava sendo carregado em tração, né? Estava sendo puxado. Já do lado de cá a gente tem um material frágil, vocês percebem então que forma-se uma superfície super plana, né? Praticamente não teve deformação prévia anterior, nada que nos anunciou que a gente estava entrando em fratura, simplesmente ele passou da fase elástica diretamente para a fratura. Tá bom? Então, a fonte, eu tirei a fonte dessa figura, tá aqui, vocês podem achar na internet, tá? Então, nessa aula eu queria mostrar para vocês, foi uma aula mais breve, né, uns 20 e pouquinhos minutos aqui, explicar para vocês o que são as características do comportamento material quando sujeito a carregamentos mecânicos, tá? Então, existem comportamentos diferentes, como a gente mencionou na aula de motivação, né? Existem comportamentos térmicos, comportamentos eletromagnéticos, tem diversos comportamentos diferentes, mas aqui nessa disciplina a gente está focado muito no comportamento mecânico. Comportamento mecânico, portanto, associado à aplicação de forças e aplicação de tensões sobre um determinado material. Então, especialmente entre os materiais metálicos, que são os materiais com os quais a gente vai lidar mais frequentemente dentro do ramo metal mecânico, né? Eles são caracterizados por essa rede cristalina, né, com materiais com posições bem fixas, e à medida que ele vai sendo carregado, a gente consegue fazer essa relação com o que a gente observa no mundo macroscópico com o que acontece no mundo microscópico através dessas relações de forças atômicas, formações de discordâncias e deslocamento dessas discordâncias até geração de fratura. Como se comportam outros materiais?
Esse aqui não é o foco desse vídeo nesse momento, tá mais pra frente. Lá pro final, quando a gente estiver terminando de falar sobre o ensaio de tração, eu vou fazer uma pequena aula falando um pouco sobre o comportamento de outros tipos de material em ensaios de tração. E lá naquela ocasião, então, eu vou descrever um pouco como é que se comportam, por exemplo, materiais como polímeros, borrachas, né, diversas coisas diferentes dentro desse contexto de um ensaio de tração. E ali dentro, então, a gente terá a ocasião de discutir um pouco mais como é que é a estrutura interna, a estrutura no nível molecular desses camaradas, né? Não mais no nível atômico, mas já no nível molecular. A gente vai discutir um pouquinho como é que isso funciona para outras classes de material. Pelo vídeo de hoje, era mais importante vocês entenderem então como é que funcionam os materiais metálicos, que é sobre eles que a gente vai discutir muito mais extensamente ao longo dessa disciplina, os ensaios mecânicos que a gente for ver, tá bom? Então agora a gente já sabe qual que é a origem lá metalográfica, lá do nível atômico, para os efeitos de elasticidade. Então, quando a gente aplica uma carga, ao soltar a carga, o corpo volta a ter o mesmo comprimento que ele tinha anteriormente, elasticidade. À medida que a gente aumenta essas cargas, a geração de deformações permanentes, então mudança permanente do comprimento, apliquei uma carga e ao soltar essa carga o corpo tem um comprimento diferente do que ele tinha antes, ou um formato diferente do que ele tinha antes. E se eu continuar aumentando essa carga, o que vai provocar efetivamente a fratura de um corpo único, quando que ele passa a virar 2 ou mais corpos, né? Formação de novas superfícies, de onde que vem essa energia. Então, antes da gente falar então do ensaio de tração, eu vou interromper o vídeo aqui, a gente vai ter mais um outro vídeo para falar bem rapidinho sobre os conceitos de tensão e deformação, que são as medidas que a gente vai utilizar para caracterizar essas transições entre essas diferentes fases, tá? E daí sim, na aula 3, prometo para vocês, ainda hoje vocês verão a aula 3 sobre ensaio de tração, uma primeira aula sobre ensaio de tração que vai ser um tema que a gente vai abordar durante algumas aulas diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês ficarem com algum tipo de dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo. Se estão fazendo o curso no Moodle, deixem suas dúvidas no fórum de dúvidas do Moodle. E muito em breve, então, a gente volta com essa pequena aula sobre conceitos de tensão e deformação. Tá bom? Muito obrigado. Até logo.